Então vamos à palavra de hoje. Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Vamos ler versículos 16 e 17. 2 versículos. Romanos 16 e 17. Todos acharam? Eu vou ler. Pois não me envergonho. Olha, isso aqui é o apóstolo Paulo falando, um homem com experiência de terceiro século. Então não é pouca coisa o que ele está dizendo. Pois não me envergonho do Evangelho. Por que, Paulo, você não se envergonha do Evangelho? Então ele fala, porque é o poder de Deus. Então o que é o poder de Deus? O poder de Deus é o Evangelho, as boas notícias de grande alegria. É o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Agora olha o que ele diz: visto que a justiça de Deus, justiça de quem? De Deus, se revela onde? Na lei ou no Evangelho? A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Então nós vamos trabalhar nisso aqui. O justo viverá. Como é que o justo vai viver? Ele vai viver por fé. Vamos orar. Senhor, lemos esta palavra viva, poderosa. Aqui está o coração destes meus irmãos. Se não houver uma revelação, se algo não brotar dentro de nós, de nada adiantará termos estado aqui. Agora, pelo Teu Espírito, faça os olhos do nosso coração serem iluminados. Que Teu Espírito traga vida para dentro de nós. Nós dependemos do Teu Espírito para falar a palavra de Deus, para ouvir, para entendê-la. Assim, nesta fé, nós oramos acreditando que será. Em nome de Jesus. Amém. Então eu poderia falar para você, olha, 7 passos de vitória. Você quer ter vitória? Então vou falar sobre 7 passos de vitória, ou como conquistar tudo na vida, ou como tomar posse da bênção. Todo mundo só quer tomar posse da bênção, né? São assuntos que atraem multidões. Mas hoje eu quero falar desta pessoa, o justo, né? E a forma que ele vai viver por meio da fé. Então vamos trabalhar isso. Quem é esse justo? Quando Paulo fala que o justo vai viver, repare bem, ele vai viver por meio da fé. Quem é esse justo? O que Paulo tem na mente dele quando ele fala que esse justo vai viver pela fé? Quem é o justo? Como é que eu posso ser justo? Como é que eu alcanço esse título de ser justo? Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Vamos folhear bastante a palavra de Deus. Lucas 18. Para mim te explicar sobre esse justo. Então Lucas 18, Jesus está falando aqui por parábolas. Falou a parábola do juiz iníquo. Nós vamos ver essa parábola do fariseu e do publicano, que começa no versículo 9. Então ele diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. Então, pessoas que confiavam em si mesmas e elas se consideravam justas. Elas se viam assim. Então ele vai dizer: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, presta atenção, orava de si para si mesmo. Deus não queria nem ouvir o que ele orava. E dizia: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Então olha como ele via os demais homens, roubadores, injustos,
adúlteros. Aí olhou lá e estava aquele publicano, e nem como este publicano. Agora, em que ele se sustentava para se achar justo e melhor que os demais homens? Ele diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tem. Então, porque ele praticava essas 2 obras, ele jejuava, ele dava o dízimo, ele se achava superior aos demais homens, ele se achava justo aos olhos de Deus, se achava muito superior às demais pessoas. Continuando, versículo 13: o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Então, 2 pessoas com o mesmo propósito: ir no templo orar. Quem era o fariseu? O fariseu era um religioso. Ele se preocupava muito com a aparência, com a roupa que ele vestia. Ele se vestiu em vestidos de franjas longas. O fariseu gostava de se entrar nos primeiros lugares dos banquetes, das festas. Eles oravam em pé nos cantos da praça. Eles tinham o objetivo: serem vistos pelos homens, para serem achados pelos homens pessoas muito santas. Eles eram aquelas pessoas que limpavam o copo. E Jesus disse para ele: fariseus cegos, vocês limpam os copos e os pratos quando vão comer, né? Mas vocês com um mosquito e engolem um camelo pela sua religiosidade. Então, esse fariseu era aquele religioso de hoje que se achava muito santo, melhor que os outros, se preocupava com muita aparência, com muito jejum, com a obra do dízimo, com muitas coisas, e achava que era muito superior aos demais homens. Mas a palavra diz que ele orava dele para ele mesmo. Agora, o publicano não tinha nenhuma virtude, não tinha nenhuma obra, mas batia no peito e dizia assim para Deus: se propício a mim, que sou um pecador, e foi justificado. Então, primeira coisa, ninguém é justificado, se torna justo por praticar boas obras. Eu não alcanço esse título de justo diante de Deus porque eu pratiquei boas obras, fiz boas coisas. Nenhuma boa obra do homem torna ele justo aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque quando eu produzo a melhor da minha obra, quando ela chega diante de Deus, ela chega manchada pela minha carne, porque a fonte da produção desta obra é um homem pecador, um homem contaminado por uma natureza humana. Então eu posso fazer uma coisa muito boa, e os homens podem chegar para mim e me louvar, e dizer: olha, você é um grande homem de Deus, pelas coisas que você faz, mas o melhor que eu posso produzir quando chega diante de Deus, ele chega manchado pela natureza humana. Então nenhum homem é justo diante de Deus por coisas que ele faz. Ele só pode ser justo diante de Deus por aquilo que Cristo fez por ele na cruz. Ele é justificado porque Cristo o justificou através do verdadeiro sacrifício feito na cruz do Calvário. Você está entendendo isso? Então vamos trabalhar na palavra de Deus e ver onde isso está escrito. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Vamos lá. A justificação é uma coisa linda do Evangelho. E ela não é alcançada por esforço. A pessoa pode jejuar, subir no monte, pagar preço, fazer voto, fazer tudo isso que a religiosidade prega. O que mais você vê hoje em dia é um fardo sendo posto na cabeça das pessoas. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz pagar preço, faz sacrifício, faz voto, e sobe no monte e desce do monte, como se tudo isso fosse justificar o homem. Mas tudo isso não passa de obras mortas da religião que não leva a nada. Então Gálatas 2,16, o que Paulo fala? Deixa eu chegar lá rapidamente. Paulo diz uma coisa importantíssima. Ele diz assim: sabendo o que, Paulo?
Contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Cristo, para que fôssemos justificados por fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Então aquele exemplo simples que eu já dei para você várias vezes, uma pessoa devia 100 mil reais, não tinha com que pagar. Ela tem um credor para quem ela deve, vai pôr ela na cadeia pela dívida de 100 mil reais. Não tem com que pagar, está lavrada uma sentença, condenado. Aí aparece alguém, sabe do que ela está devendo, assume o lugar dela. Essa pessoa tem poder para pagar, tem condições de pagar esses 100 mil reais. Aí ele assume o lugar dela, vai lá no credor, quanto é que ele deve? 100 mil reais. Daqui tudo que ele assinou, toda a nota promissória, tu toque os 100 mil reais, quita a dívida do devedor. E a partir daquele momento, aquele que era culpado, que devia, não deve mais nada, o nome dele foi limpo na praça. Aí ele diz, mas eu não fiz nada. Sim, não fez nada, mas alguém tomou o lugar dele de devedor. Foi aonde ele devia e quitou o débito dele. A partir de agora, todos os benefícios foram para a conta daquele que era devedor, que agora não deve mais nada. O que ele fez? Nada. Alguém assumiu o lugar dele e o justificou da dívida, pagou o que ele devia. Então Cristo, meus irmãos, presta atenção, ele tomou o nosso lugar. Ele não tinha pecado, ele era perfeito. Ele tomou o nosso lugar, assumiu sobre si toda a nossa dívida. Foi para a cruz do Calvário e cravou o escrito da dívida lá. Pagou tudo que nós devíamos. E os benefícios disso vieram gratuitamente para mim. Eu não tinha com que pagar, estava condenado, escravizado na mão do diabo. Mas Cristo, que não devia nada, que não era pecador, tomou meu lugar, pagou minha dívida na cruz, e o benefício do pagamento me justificou. Então Cristo me justificou por aquilo que ele fez na cruz. Então quando eu creio em Cristo de todo o coração, sou salvo. Agora eu passo a fazer parte de Deus, sou filho de Deus. Então cumpre a justificação na minha vida. Então quando Deus olha para mim agora, ele me vê sem culpa, sem condenação, me vê justificado. Mas eu poderia dizer, mas Deus, eu não fiz nada. E ele responde, sim, você não fez nada, você não tinha condições de sair desse cativeiro, mas o meu filho assumiu o seu lugar, foi para a cruz, pagou o que você devia, e o benefício disso é dado a você gratuitamente. Então agora Deus me vê sem culpa, sem condenação, justificado aos olhos dele. O que eu fiz? Nada. Mas ele fez isso por mim na cruz do Calvário. Então eu agora, através deste benefício da cruz, passo a ser o justo do Evangelho. Justificado, o justo que Paulo está dizendo. Você está entendendo? Ninguém é justo por conta própria, nenhuma obra de justiça, como Paulo diz, nenhuma obra da lei pode justificar o homem. A justiça que nos justifica é a justiça que vem da cruz. Então a partir do momento que eu fui justificado, eu não devo mais nada. Passo a ser uma pessoa livre do credor. Passo a ser uma pessoa de nome limpo diante de Deus. Ninguém mais pode me condenar. Por quê? Porque eu fui justificado pela obra da cruz. Entende quem é o justo? Uma vez um certo irmão da igreja encontrou um irmão que era da igreja que ele fazia parte há muito tempo atrás, e falou assim para ele, ele está aqui, é o Galdino. O que é ser justo de acordo com o Novo Testamento? E esse irmão da outra igreja estava há 20 anos na igreja. Sabe o que ele respondeu? Que justiça é isso? Olha, eu não faço nada de errado,
eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, então eu sou justo baseado naquilo que eu pratico. Ele não entendia nada da justificação da cruz. Então tem uma multidão neste Brasil que não entende a justificação da cruz, que está debaixo de jugo, de obras sem parar. É imposta sobre elas um monte de jejum sem parar, um monte de sacrifício sem parar, um monte de campanha, de votos sem parar. E eles não sabem nada, que tudo isso não justifica o homem diante de Deus. O que justifica o homem diante de Deus é o que Cristo fez por nós e nos justificou gratuitamente. Então é esse o justo que Paulo tem em mente. Vamos ver outro versículo, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, do versículo 9 a 11, ele fala assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Mas a tônica é o versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo teu sangue, seremos salvos da ira. Então, aquele sangue derramado na cruz do Calvário me justificou, meu irmão. Me justificou. Então Deus olha para nós nessa nova vida. O nosso passado foi apagado, seja lá quem foi você, o que você praticou, porque você creu em Cristo, foi justificado. E Deus olha para nós agora sem culpa, justificado diante dele. Qual a base da nossa justificação? O sangue do Senhor Jesus e ele pregado ali na cruz do Calvário. Está bem claro isso na sua mente? Então entenda, meu irmão, olha, aqui na terra tudo tem um preço. Se você quiser 1 quilo de feijão, você vai pagar. Aqui é tudo na base da troca. Eu dou uma coisa para ter outra. E se eu não entendo isso, eu entro na presença de Deus com esse conceito, como se Deus fosse assim: eu preciso dar uma coisa para ele me dar outra. Tudo na base da troca. Você vê uma pregação, muita gente pregando isso: eu tenho que fazer isso para Deus fazer aquilo, eu tenho que subir ali para Deus fazer isso aqui, eu tenho que fazer um voto para Deus me dar uma resposta. Tudo na base da troca. Mas na graça de Deus não existe isso. Na graça de Deus, Cristo conquistou tudo gratuitamente para mim, não tem troca. Só é me dada gratuitamente a salvação e todos os benefícios que vêm da cruz. Então nós fomos justificados. Então você tem que se ver assim, como a palavra diz que você é: justificados pelo sangue e pela fé em Jesus Cristo. Vamos ver outro versículo. Só mais um, Romanos 8, nós estamos no 5. Romanos 8. Versículos 28 a 30 e o 33. Ele diz: sabemos que todas as coisas, Romanos 5, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, meu irmão, aconteça o que acontecer, passe pelo que tiver que passar, entenda, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se você foi um chamado segundo o propósito de Deus, todas as coisas cooperam para o bem, até coisas que você não entende o porquê aconteceu na sua vida, até coisas desagradáveis que vieram sobre nós, que nós não gostaríamos que acontecesse, e aconteceu. Se você é um chamado, saiba disso, até isso Deus vai fazer cooperar para o teu bem. Acredita nisso? Acredita ou não? A gente pensa assim, ó: aconteceu uma coisa boa, oh glória a Deus. Aconteceu mal, é o demônio. Só falam isso, né? É a macumba, é o feitiço. Aconteceu, Deus fez isso bem. Aconteceu uma coisinha errada, furou o pneu, o demônio fura pneu, né?
Às vezes, meus irmãos, acontece alguma coisa que nós não gostamos, mas ali na frente essa coisa vai contribuir para o nosso bem extraordinariamente. Então nós vemos uma igreja que não é ensinada como lidar com aquilo que é desagradável. As pessoas só querem benefícios, ter vitória, conquistar tudo, e quando não tem, se entregam na mão do demônio achando que tudo é o mal na vida deles. Mas sabe, se você é um chamado segundo o seu propósito, nós não gostamos de coisas desagradáveis. Nós não gostamos quando acontece uma crise na nossa vida, quando existe uma doença. Não gostamos. Mas até isso Deus faz com que coopera para o teu bem. Você acredita ou não? Se você é um chamado segundo o propósito de Deus, no fundo vai cooperar para o teu bem. Ele vai dizendo: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, se você é um chamado, o que é ser um chamado por Deus? Né? É estar dentro de uma igreja evangélica com a Bíblia na mão? Não. É estar participando de uma campanha? Não. Está cheio de gente dentro da igreja que nunca nasceu de novo. Ele é um religioso. O chamado por Deus é aquele que encontra o Senhor Jesus e nasce de novo. Nasce do alto, nasce do Espírito. Recebe o Espírito Santo. Encontra Jesus de verdade. Ele não veio na igreja só para ter uma bênção. Ele encontrou com Deus. Ele conhece a Deus. Ele está vivo, ele tem uma nova vida, ele nasceu do Espírito, ele é Espírito. Esse é o chamado por Deus. Então, a esses que foram chamados, essas pessoas foram justificadas. Vamos ver outro texto, aí mesmo no capítulo 8. Ele diz assim no versículo 33: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, né? E ele responde: é Deus quem os justifica. Então quem é que nos justifica? É Deus. O meu Pai, o teu Pai, o nosso Pai nos justificou, tirou de sobre nós a sentença de condenação, de morte, de escravidão, e me justificou. Então o justificado é alguém livre. O diabo não tem poder sobre quem foi justificado. Macumba não pega injustificado, olho gordo, inveja, feitiço, mal olhada. Essa macumba que entrou na igreja, que tem igreja que parece mais centro de macumba do que igreja, essas coisas não pegam no justificado. O justificado é um liberto do império das trevas, é um filho de Deus selado com o Espírito Santo, tem autoridade no nome de Jesus. É propriedade exclusiva de Deus, comprada com o sangue de Jesus Cristo. É um filho herdeiro de Deus. Esse é o justificado. Olha como é grande isso. Você é um justificado? Está com medo do quê? É supersticioso ainda, é? Ai, essa escada do gato preto da sexta-feira. Ai, meu vizinho olhou com um olhão assim. É o mal. Ainda a tua cabeça não entrou no evangelho? Você já entrou num nível superior de fé, muito além dessa feitiçaria disfarçada que está no evangelho nos dias de hoje. Já entrou nessa liberdade ou não? Então, recapitulando: quem é o justo? Ele é o Filho de Deus, selado com o Espírito Santo, liberto do império das trevas. Propriedade exclusiva de Deus, porque ele foi comprado com o sangue de Jesus. Ele é um herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo da herança de Deus. Ele é alguém que tem autoridade no nome de Jesus. E o diabo, o que pode fazer contra ele? Não pode fazer nada. Nada, porque o diabo foi derrotado na mesma cruz que o justificou. Então, esse justo, como é que ele vai viver, esse justo? Volta lá em Romanos, vamos lá, você tem Romanos mesmo, vai para o capítulo 1. Finalzinho do versículo 17: o justo vai viver por onde?
pela fé, né? Então, que fé é essa que ele vai viver? Para mim entender a fé, eu tenho que saber o que não é fé. Então, o que não é a fé? Fé não é arrepio, não é calor, fé não é emoção. Presta atenção. Fé não é eu sentir uma coisa positiva ou negativa. As pessoas pensam que em fé é sentir uma coisa emocional assim legal. Eles pensam que fé é sentir uma coisa positiva. Não, agora eu estou com fé. Amanhã acorda com uma coisa negativa, perdeu a fé. Fé não tem nada a ver com o que eu sinto. Eu tenho um mundo emocional caído pelo pecado de Adão. Num mesmo dia eu posso me sentir bem, me sentir mal, me sentir alegre, me sentir triste, ter 10 tipos de emoções diferentes durante o dia. Não tem nada a ver com fé. Fé não é emoção. Nós temos uma igreja emocional. O que vai tudo na base de emoção? Eu preciso me sentir um calor, arrepio. Eu quero sentir Deus, é fogo. Vai fogo, eu quero ser queimado. Eu quero isso. Uma igreja emocional. Aí acaba o culto, só fogo, irmão. Na segunda-feira ele acorda depressivo. Cadê o fogo? Foi embora, calma, não tem mais fé para mim. Vocês entendem isso? As emoções, vou te falar uma coisa. As emoções é o campo mais enganoso que existe no coração do homem. Eu já vi gente abrir igreja por emoção E se afundar. Eu já vi pessoas assumirem compromissos financeiros por emoção e se afundar. Eu já vi pessoas se comprometerem com outras por emoção e se afundar. Já vi gente falar assim: Deus, eu vou dar a minha vida, eu vou fazer isso no momento de emoção. No dia seguinte ele nega tudo. As emoções do culto tinham ido embora e não falou nada do que ele prometeu para Deus. A fé não é emoção. Vamos ler Hebreus 11. Fala sobre a fé. Vamos lá. Esse justo que você sabe quem é, ele vai viver pela fé que ele tem. A fé vai trazer vida para então. Hebreus 11, ora, a fé é o quê? Certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não vê. Então o que é a fé? Não é a certeza das minhas emoções. As minhas emoções não produzem convicções. Então a fé não é emoções, é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que eu não vejo, não tenho evidência física. Por isso esse negócio de ponto de contato, eu preciso uma rosinha para crer, conforme eu toco na rosa, é um ponto de contato que vai gerar fé. Eu preciso de um objetorado para crer. Não, vai nessa fé. Preciso pôr uma aliança ungida aqui, e aí eu olho para a aliança. Não, isso não tem nada a ver. Fé é certeza de coisas que você nem vê, é uma convicção de fatos que você não vê. Então a verdadeira fé não depende de nada visível, não depende de toque de nada, não depende de emoção de nada. Ela depende única e exclusivamente do que? Da palavra de Deus. O que é que traz convicção? O que traz convicção é a palavra de Deus, entende? Então, você mede a fé de uma pessoa por aquilo que ela conhece da Bíblia, por aquilo que ela entende de você. Quer medir a fé de uma pessoa? Vê o que ela entende do Evangelho, não do Velho Testamento, da lei, da batalha, da muralha. Não, isso não me interessa, isso já passou. Você quer ver se ela está na fé realmente? Quanto ela enxergou o Evangelho, quanto ela conhece as cartas de Paulo, quanto que ela conhece da nova aliança. Se o conhecimento é assim, não adianta ela querer esperar uma coisa gigantesca acontecer. O alcance dela é isso. É só isso que tem de verdade dentro dela. Se o conhecimento dela do Evangelho é pequeno, a esfera de ação da fé dela é pequena mesmo. Não pense que a montanha vai se mover, não vai. Pode fazer campanha de 70 semanas, não vai acontecer nada, não vai se mover, porque dentro dela, é só isso que ela conhece do Evangelho. Vocês entendem ou não? Sim ou não?
Então, o alcance da tua fé vai até onde você conhece o Evangelho. O Evangelho, que é o poder de Deus. Então, como é que vem a fé? Você já sabe. Vamos lá, Romanos. Romanos, capítulo 10. Vamos ler ali desde o versículo 13, mas a tônica é o 17. Onde ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora ele começa a perguntar coisas, presta atenção. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, não ao judaísmo, ao Evangelho. Pois Isaías diz, ele cita Isaías 53, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E ele fala, e assim a fé vem. Como é que a fé vem? Pela pregação, ou pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Repare bem esse detalhe, palavra de Cristo. Então como é que a fé vem? Ela vem pela palavra, presta atenção. Fé e palavra andam juntas. A minha fé não vai além da palavra, do conhecimento que eu tenho da palavra. Não esqueça isso. Então como é, pastor, que eu vou ter uma convicção forte dentro do meu coração? Então eu vou ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra da cruz, que é o poder de Deus que Paulo fala. Entendendo o que Cristo fez na cruz, os benefícios da morte dele na cruz. Aquilo vai caindo dentro de mim, vai gerando vida. Vai gerando, a palavra vai entrando dentro de mim, eu vou entrando num campo diferente. Aquilo vai trazendo a fé. Fé é aliada ao conhecimento. Fé não é fazer besteira. Não é dar um cheque sem fundo acreditando que o dinheiro vai aparecer na conta. Não é dar todo o dinheiro que tem para provar a Deus. Isso é ignorância de quem não sabe nada da fé. Então, conforme eu vou ouvindo, olha, é no Espírito isso que eu estou falando para você. Eu vou ouvindo sobre o Evangelho, sobre a graça de Deus, sobre a justificação, a redenção, o preço pago na cruz, a derrota do diabo, a reconciliação. A palavra vem entrando dentro do meu coração, ela é viva. Ela vem me trazendo informações e ela vai gerando uma fé de acordo com a informação que eu tenho. Aquilo vai criando algo vivo dentro de mim. O Espírito Santo vai me dando convicção da palavra. Em um pouco tempo algo novo brota dentro de mim e eu tenho uma fé bíblica. Veja bem, você vê uma fé sendo pregada hoje, uma fé que promete, presta atenção. É fé ungir uma rosa e dizer para alguém, tenha fé na rosa ungida que você vai libertar tua casa dos demônios. Isso não é Bíblia. Então existe uma fé mística sendo pregada que não traz informações do Evangelho, que leva a pessoa a crer em qualquer coisa. O indivíduo põe a mão num monte de pedaço de papel e fala, esse monte de pedaço de papel é orado, ungido. Leva para tua casa e põe na cabeça de todo mundo que vai ser todo mundo liberto. E o indivíduo, isso não é fé bíblica, isso é invenção, é fé humana. É criação da mente humana que cria uma coisa e propaga aquilo. O indivíduo acredita numa coisa que não tem vida. Agora a fé que Paulo diz que justo vai viver é uma fé fundamentada no Evangelho, nas Escrituras. Não vai além e não fica aquém do que está escrito. Então, na medida que eu vou ouvindo o Evangelho, Deus vai construindo dentro de mim uma fé verdadeira que vai produzindo uma profunda convicção da verdade. Não é uma questão emocional, sentimental que eu sinto, é uma questão profunda de convicção trazida da palavra de Deus. Aí quando eu entendo que eu fui justificado, redimido pelo sangue da cruz, isso vai trazendo vida para dentro do meu coração. E no decorrer do tempo, uma convicção viva, poderosa. Aí eu descubro
nos libertou do império das trevas, me transportou para um outro reino. Nós somos transportados, libertos da mão do diabo. Todo crente verdadeiro é um liberto do poder do diabo. Aí eu vou entendendo isso, vai me trazendo convicção. Os medos que eu tinha vão sumindo. Aquele diabo que eu via grande, agora eu vejo ele insignificante. As coisas que eu temia caíram todas, porque eu descobri a grandeza de Jesus Cristo, o poder de Deus. A convicção brotou dentro de mim. Então, conforme eu vou ouvindo a palavra, ouvindo, é um trabalho de palavra de 1 ano, 2, 3, de palavra, não é campanha da vitória que você não ouve nada. Só ouve textos do Velho Testamento que vão pôr você em guerra. Israel conquistou, você vai conquistar. Cuidado com a maldição. Sabe, essas coisas que não é o evangelho, é judaísmo. Então a convicção ela vem vindo pela palavra de Deus. Aí um homem interior maduro, robustecido, fundamentado na palavra de Deus, cresce dentro de você. Entende isso ou não? Amadurece dentro de você, você se torna uma pessoa resistente. A maior parte do povo de Deus, não generalizando, é um povo inocente, criança, levado ao redor por qualquer vento de doutrina, acredite em qualquer coisa, se entrega para qualquer coisa, não é maduro no conhecimento da palavra. Aí conforme você vai amadurecendo, você entra num nível superior, um nível de convicção, onde nada mais altera aquilo que você crê. Você vai passar a discernir o que é uma pregação verdadeira, o que é uma pregação falsa, o que é um verdadeiro pregador, o que é um falso profeta com a Bíblia na mão. Você vai começar a discernir as coisas, porque dentro de você a convicção está lá. A palavra fez uma obra profunda no seu coração. E aí você se cumpre na tua vida o que Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vai fazer o que? Vos libertará. O que traz libertação para o homem é conhecer a verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse Filho já nos libertou na cruz. Sim ou não? Então a fé vem. Por isso a responsabilidade de quem prega, de quem fala. Eu posso pôr uma coisa enganosa no teu coração para levar você a fazer o que eu quero que você faça. Eu posso distorcer a palavra de Deus em nome de uma campanha para ter recursos financeiros. Eu posso atrair você para a minha igreja, revelar um montão de coisas, criar um monte de detalhes supersticiosos. Mas aquele que prega, ele, diante de Deus, ele tem que estar comprometido com uma coisa. Qual é? Falar a verdade da palavra. Não manipular ninguém, não explorar ninguém. Ele tem que saber que ele não é dono da igreja, ele não é dono das ovelhas, ele não é o super-homem, ele não é o bom, ele não é o super-apóstolo, ele não é a cobertura da igreja. A cobertura da igreja é Cristo. Ele tem que ser sincero diante de Deus e falar a verdade, porque ele vai construir uma fé limpa, verdadeira no coração das pessoas. Você entende isso? É tão fácil inventar coisas e pregar, usar um texto da palavra de Deus e inventar, para levar as pessoas a ser uma massa de manobra nas tuas mãos. É fácil. É só fazer umas coisas diferentes, dar uns gritos, soltar umas rajadas de língua, né? Dar um sapateio, revelar: você de camisa branca, eis que te digo. Estou vendo aí um anjo despejando um azeite na tua cabeça. Tenha paciência, ó vitória. Rapapapapapá, né? Meus irmãos, a fé vem. A fé vem pela palavra. Pela palavra, pelo evangelho, a fé vem. A convicção vem. A convicção vem. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo ou não? Então como é que vai viver o justo?
Filipenses capítulo 1, vamos lá. Paulo está dando um conselho aqui importantíssimo. Filipenses 1, 27, olha o que ele fala. Ele vai falar de uma fé evangélica, uma fé produzida pelo Evangelho. Então ele diz assim, Filipenses 1, 27 a 30, ele diz assim: vivei acima de tudo, ó, leia e entenda, não fica com a mente fechada. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho de Cristo? Esse Evangelho da graça de Deus, esse Evangelho da salvação pela graça, é o Evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que vocês estão firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos. Por qual fé? A fé mística? A fé do judaísmo? Que tipo de fé que nós temos que estar lutando juntos? Lutando juntos pela fé evangélica, fé produzida pelo Evangelho, que é o poder de Deus. Então Paulo fala, olha, vocês têm que estar unidos, como uma só alma, com uma só visão, lutando juntos pela fé produzida pelo Evangelho. Isso aqui é a fé evangélica. Porque ele diz, olha lá, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Agora olha lá, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Olha, qualquer um dizia assim, está amarrado, não é? Nos foi concedida a graça de sofrer por Cristo. Então quer dizer que o Evangelho às vezes traz algum sofrimento. Traz, meus irmãos. Você pode estar sofrendo por algum problema familiar que não lhe agrada. Não está debaixo de maldição, não é o demônio que está lá. Nós estamos num mundo estragado, numa sociedade estragada, num mundo corrompido. Então, de uma forma ou de outra, todos nós passamos por um sofrimento de um jeito, um sofrimento de outro, uma luta aqui, outro problema ali. O Evangelho também nos ensina que vamos passar por isso. Essa conversa que você vai ser cabeça e não cauda, vai comer tudo do melhor, vai ser rico, não é a conversa do Evangelho. Tomara que você seja. Nos foi concedida a graça também de padecer por Cristo. Depois ele vai dizendo, olha lá. Pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Que combate? Paulo permaneceu no Evangelho, lutou contra tudo que tinha que lutar. Para você permanecer no Evangelho da graça de Deus, você tem que ter coragem. Sabe por que coragem? Porque você vai ter que enfrentar esse monte de óleo orado que não existe. Você vai ter que enfrentar os falsos apóstolos que inventam coisas, as falsas doutrinas. É uma batalha constante. Você permanecer na palavra da verdade é uma grande batalha. Mas é um combate que você não pode abrir mão, não pode se corromper. Se você entendeu, se você sabe que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Se você sabe que a salvação é pela graça, o que é ser salvo? Eu encontrei Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A salvação começa nessa vida. Deus me liberta do poder do diabo, me liberta do império das trevas, me liberta das cadeias, das prisões, me transporta, me faz entrar no reino dele. Sou salvo, já fui salvo, sou salvo aqui na terra. O mal não tem poder sobre mim, o diabo não pode me se achegar. Jesus tampou todas as brechas na cruz com seu sangue. Eu já sou salvo aqui. E por fim vou entrar na vida eterna. Deus não me salvou e falou assim, ó, se vira agora, hein? E anda na linha, senão eu vou riscar o seu nome no livro da vida. Ele me salvou, me dá o seu Espírito e me mantém na condição de salvo pelo seu poder. Então nós já somos salvos. Nosso Salvador não é alguém morto.
Não é alguém lento que deixa o diabo tocar nos seus filhos a qualquer coisa. Nosso Salvador não é alguém que falou, se vira agora aí, e se não andar na linha, vou descer a mão sobre você. Nosso Salvador não é isso, não, ele é vivo. Cristo é vivo, assentado à direita de Deus. O nosso sumo sacerdote e apóstolo verdadeiro é a cobertura da igreja, Cristo. Então é de graça, não lhe custa nada, essa libertação não custa nada. Como é triste ver pessoas levando rosinha para casa, chavinha, acreditando que vão ser libertas com coisas inanimadas. Não entende nada do Evangelho. Agora, quando você entende isso, você vai entender o que não é o Evangelho. Aí começa a grande peleja. Por quê? Porque você vai ver que existe um sistema religioso, um sistema comprometido com a política dentro da igreja, um sistema comprometido com uma questão financeira fortíssima, um sistema comprometido com corrupção dentro da própria igreja, que não vai se desfazer, porque se falar a verdade, tudo isso cai. Então muita gente não vai gostar muito do que você fala. Não vai, esse negócio da graça aí, muito fácil. Começa a verdadeira luta. Ele falou, o combate que vistes e agora ainda ouvis que é meu. Para terminar, vamos voltar no mesmo texto, Romanos 1. Versículo 16, 17, pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? O Evangelho, as boas novas de grande alegria trazidas pelo Senhor Jesus. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Então Paulo afirma que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Agora ele fala assim, ó, de fé em fé. Por que de fé em fé? Eu vou ouvindo e minha fé vai crescendo. Quanto mais eu entender, maior será o alcance da minha fé. Então uma fé progressiva, que vai crescendo, enxergando, se aprofundando, não é uma coisa parada, estacionada, duvidosa. Então ele diz, de fé em fé, como está escrito? Como está escrito? O justo. Quem é o justo? Que foi justificado pelo Senhor Jesus na cruz. Como é que ele vai viver? Não é pela fé do pastor dele, não é pela fé do apóstolo, não é pela fé do missionário, nem da missionária, nem da reveladora. Ele vai viver pela sua própria fé. Entende isso? Então seja ousado no que você entende e acredita. Acredita! Acredita no Evangelho, acredita para valer. A sua liberdade vai estar naquilo que você crê e naquilo que você entendeu da verdade da palavra de Deus. Vamos ficar em pé, vamos terminar.